E você sabe que aqui no SP1 a gente está sempre de olho no trabalho dos representantes na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa. Os deputados estaduais, eles aprovaram numa votação 3 projetos que vão trazer um impacto, olha só esse número, né, Caparica, de 110 milhões de reais aos cofres públicos. Então é assunto para o Caparica, que já está aqui com a gente. Seja bem-vindo. Puxa vida. Que honra estar aqui com você, Mari. Que legal. Então, detalha pra gente tudo isso. Quais são esses projetos, Capa? Vamos lá. Boa tarde, Mari. Boa tarde para você que assiste a gente aqui no SP1. Esses são projetos de lei complementares que criam benefícios e aumentos de salários para servidores do Tribunal de Contas do Estado, o TCE, e é uma apuração que foi feita pelo nosso colega, o Rodrigo Rodrigues, do G1. A reportagem você encontra no QR Code que você vê aí na tela e a gente também separou os principais pontos aqui no telão. Então vamos começar aqui pelo nosso primeiro telão, tá, Mari, para a gente entender como é que funciona isso. Então o primeiro projeto aprovado, ele cria o Programa de Aposentadoria Incentivada. O que é esse programa? É um bônus que será pago para incentivar servidores que tenham mais de 20 anos de carreira a pedirem a aposentadoria do tribunal. A gente vê aqui, né? Então, é para incentivar com servidores com mais de 20 anos de carreira. Esse bônus vai funcionar da seguinte maneira: o valor será de 6 vezes o salário bruto do servidor. Então, por exemplo, um auditor que ganha 44 mil reais, vai ganhar um bônus, Mari, de mais de 264 mil reais para antecipar a aposentadoria. Então, uma maneira aí de incentivar esses servidores que já estão há bastante tempo aí no Tribunal de Contas do Estado a pedirem a aposentadoria ganhando esse bônus a mais. E aí fica a critério de cada um aderir ao programa ou não. Eles decidem se eles querem ou não aderir a esse programa. O segundo projeto de lei que foi aprovado, a gente vê aqui na arte, né, ele concede reajustes salariais para auditores de controle externo e auxiliares de fiscalização do TCE. E cria também, como a gente pode ver aqui, 5 novas vagas com salários iniciais que podem chegar a 39 mil reais. A gente está vendo aqui, olha só, vaga de diretor técnico, o salário inicial de 39 mil reais e 3 vagas ali de assessor técnico de gabinete com salário inicial de 23 mil reais. Por último, a Alesp também aprovou, a gente vai ver aqui em mais uma arte preparada pela nossa produção, a criação do DIP. Esse é o Departamento de Instrução Processual Especializada. Serão 55 cargos de auditor com salários de 18 mil reais, Mari. Bastante vaga, né, Caparica? A gente está vendo aqui. Exatamente. Tem uma justificativa para isso, né? Para esse projeto, o tribunal diz que a atual estrutura ela é inadequada para atender as demandas e o número de funcionários também seria insuficiente. Essas votações foram simbólicas, sem que os deputados registrassem o voto no painel eletrônico. Isso graças, viu, Mari, a um acordo que foi feito entre os líderes de cada partido. E foi uma votação super rápida, Mari. Uma votação que durou menos de 2 minutos para aprovar os projetos, como a gente vai ver agora. Olha só. Discussão e votação do projeto de lei complementar número 6 de 2025 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Em discussão, no vereador diz que está encerrada a discussão. Em votação, o projeto. A senhora e os seus deputados estiverem de acordo, permaneçam como se encontram, aprovado. Item número 2. Discussão e votação do projeto de lei complementar número 7 de 2025 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Projeto. A senhora e os seus deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram, aprovado. Item número 3. Discussão e votação do projeto de lei complementar número 8 de 2025 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Em votação, o projeto. A senhora e os seus deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram, aprovado. Rapidíssimo, né, Carlos? Alguém foi contra? Teve alguma resistência? Isso que a gente viu é o que eles chamam de votação simbólica. Então, não é uma votação nominal em que cada deputado vai até ali o microfone para falar como ele se posiciona. Nessa votação simbólica, os deputados eles podem depois falar que eles são contrários a esse projeto de lei. E 2 deputados se manifestaram dessa maneira. O Leonardo Siqueira, do Novo, e o Guto Zacarias, do União Brasil. A gente também separou, olha só, a gente vai mostrar para vocês algumas imagens do plenário no momento da aprovação dessas propostas. Vocês vão ver que, olha só, o plenário está completamente vazio, né, Que é isso? Mari? Não tem quase ninguém ali. Exatamente, bastante esvaziado, eram poucos deputados presentes ali durante a votação, e a gente está falando aí de projetos de lei que vão custar aos cofres públicos mais de 110 milhões
de reais. E tudo isso resolvido muito rapidamente, sem qualquer discussão no plenário, infelizmente, né, Essa Mari? foto aqui, Caparico, isso aqui é inacreditável, Pois né? é, as cadeiras vazias e aqui a gente vê, né, o outro lado, né, que a gente percebe que tem a presença de alguns deputados ali, mas infelizmente não teve discussão, foi simplesmente aprovado em votação simbólica. É interessante a gente lembrar de quem está e quem não está ali na hora do nosso voto também. Exatamente. E agora a gente muda de assunto para falar sobre segurança pública. Outra discussão que a gente vem acompanhando ao longo dos meses é sobre as câmeras corporais no uniforme da Polícia Militar. O Estado estava querendo instalar o equipamento que só gravaria as imagens se o próprio PM apertasse o botão ali. Exatamente. Já a Defensoria Pública era contra. Teve um acordo entre as partes? Teve sim, viu, Mari? Depois de muita discussão, finalmente esse acordo saiu ontem numa sessão do Supremo Tribunal Federal, que durou mais de 6 horas. Acompanhe aqui comigo no telão, a gente vai dar uma olhada para mostrar como é que ficou esse acordo da Defensoria Pública com o governo do Estado de São Paulo. O que ficou acordado foi o seguinte: foram liberadas as câmeras com acionamento intencional, ou seja, quando o próprio policial militar vai lá e faz o acionamento, e também de forma remota por algum agente que está na central de operações atualmente. Você deve se lembrar que esses equipamentos, eles gravam as imagens durante todo o tempo, sem que o PM precise apertar nenhum botão. O uso das novas câmeras, que já começaram a ser testadas pelo governo do estado, será obrigatório nos batalhões que tenham maiores índices de letalidade policial e também em todas as operações e incursões em locais vulneráveis. Até agora, né, Mari, a gente está vendo aqui, inclusive, né, como é que era antes e como é que era depois. Então, antes a gravação era o tempo todo, agora a gente está vendo aqui que os PMs vão poder eles mesmos acionarem, mas também a central vai fazer isso. Antes, alguns batalhões eram selecionados, agora a gente está vendo que batalhões com maior letalidade policial, eles vão ter que usar essa câmera obrigatoriamente e também nessas incursões, como eu disse. Até agora, o uso de bodycams, ele é restrito a batalhões selecionados pela Secretaria de Segurança Pública, não tem obrigatoriedade para operações de maior risco e, uma vez acionadas, as câmeras não podem ser desligadas durante o atendimento da ocorrência. O acordo também prevê, como a gente vê aqui, viu, Mari, um aumento do número de câmeras. Então, a gente vai ver ali que sejam implantadas 15 mil câmeras. Antes, o Estado pretendia comprar, olha só, apenas 12 mil aparelhos. E a Defensoria Pública também terá acesso às imagens das câmeras sem precisar entrar na Justiça, ou seja, sem uma decisão judicial. Esse era um pedido dos defensores, viu, Mari? Que reclamavam da dificuldade para conseguir acessar os registros. Para começar a valer, o acordo agora precisa ser homologado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Roberto Barroso, mas essa era uma discussão que já se prolongava aí há mais de 1 ano e meio e finalmente, depois de várias reuniões, entrou em consenso aí, né? Entraram em consenso o governo do estado e também a Defensoria Pública para um instrumento que é muito importante, né? Para que as pessoas saibam, importante para os policiais, né? E também para todo mundo que está envolvido nessas situações em que a gente vê o uso de força, principalmente da polícia. Exato, como você disse, segurança para todos os envolvidos. Então, essa foi a última etapa, só falta essa homologação, porque houve, então, o acordo entre as partes. E, claro, a gente precisa entender na prática como é que isso vai funcionar, né? É isso aí, Mari, vamos ver. Você volta daqui a pouco? Daqui a pouco vamos falar mais sobre Câmara Municipal, como a gente tem feito bastante aqui no SP1. Tá ótimo, até já, então. Fechou. Valeu.